Olá, está começando mais um Pix Notícias. Confira os destaques desta edição. Fundação Getúlio Vargas divulga ranking das cidades mais ricas do país. O estado catarinense aparece com 8 municípios e Florianópolis é considerada a capital mais rica. Preocupação com a pesca da tainha. Portaria interministerial determina que as regiões sul e sudeste do país ficarão de fora da pesca industrial este ano. Cota total das demais modalidades sofre redução de 68%. Nova cédula de identidade nacional começa a ser emitida. Um novo documento, além de unificar CPF e RG, traz mais segurança contra fraudes e golpes. Organização Mundial de Saúde alerta para os surtos de gripe aviária. Mesmo sem nenhum caso, Brasil intensificou ações de prevenção. Nossa equipe mostra se essa crise poderá ou não afetar o mercado interno. Museu Histórico de Santa Catarina permite uma viagem no tempo e mostra os principais momentos do estado e do país. Nova exposição temporária está aberta ao público e nossa equipe traz os detalhes da instalação centenária. Você já acampou? O Nativinho e nossa equipe foram conhecer as pessoas que optam em passar o verão em campings. Frequentadores relatam as experiências em motorhomes e barracas. Encontramos campistas com mais de 20 anos curtindo a vida ao lado da natureza. E no mês da mulher, vamos mostrar histórias de vida que mostram que a mulher pode estar ou ocupar qualquer espaço na sociedade. Na política, elas ainda são minoria, mas nossas personagens mostram que, com luta e determinação, é possível buscar a igualdade. Nossa equipe preparou tudo isso e mais informações para você ficar bem informado sobre o que acontece na sua região, no Brasil e no mundo. Fique com a gente, o Pix Notícias já está no ar. Olá, obrigado pela companhia. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve reunido nesta semana com o embaixador da Áustria. A pauta do encontro foi o intercâmbio de estudantes catarinenses. Na reunião também foram tratados assuntos relacionados à economia e políticas sustentáveis. Compareceram à reunião secretários de Estado e convidados para tratar de assuntos diplomáticos. Eles falaram sobre intercâmbio entre estudantes, ampliação da alfabetização em língua alemã e tópicos sobre economia e políticas sustentáveis. Jorginho Melo definiu como positivo o encontro e destacou que já está sendo alinhada políticas que garantam o intercâmbio de mais jovens catarinenses com o país e vice-versa. Já deixamos mais ou menos falado intercâmbios que a gente quer fazer. Ele vai voltar em outubro e a gente vai ter alguns acordos, algum entendimento para que jovens nossos possam se qualificar lá e também vice-versa, para que a gente troque figurinha, a gente possa trocar essas experiências. Destacou ainda a ligação muito forte das famílias do Vale do Itajaí com a Áustria e alguns países da Europa em relações econômicas do estado de Santa Catarina com investidores europeus. A população de Blumenau, Pomerode, Três Itilhas, são uma população que já tem já fazem esse intercâmbio com a Áustria e nós estamos recebendo o embaixador aqui para estreitar ainda mais os laços de cooperação, tanto através da área da educação, através da área comercial, intercâmbios de todas as possibilidades. O estado de Santa Catarina é um estado muito abençoado, com muitas origens, com muitos povos, com muita riqueza cultural. E o que acontece é que agora nós expandimos essa riqueza cultural em riqueza econômica. Ou seja, nós vamos buscar essas parcerias internacionais e no caso da Áustria, isso se traduz no ensino e diversificação do ensino com a língua alemã,
em acordos de cooperação técnica que vão ser extremamente importantes para que nós tenhamos intercâmbios. Pessoas indo de Santa Catarina para a Áustria, da Áustria para Santa Catarina, e que se possam fazer contatos, conexões, trazer tecnologias, produtos sendo vendidos, comércio exterior. É isso que nós queremos, é um dos resultados dessa reunião de hoje. Well, this was my inaugural visit to Santa Catarina. O embaixador da Áustria disse estar muito feliz pela vinda até o estado, assumindo a próxima visita na Oktoberfest e tratando de assuntos que fortaleçam os laços entre Santa Catarina e a Áustria. O estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Científica, começa a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. O novo documento deverá ser adotado por todos os estados brasileiros até o fim do ano. Segurança contra fraudes, golpes, desburocratização e um sistema único de cadastro no Brasil são os principais objetivos. Criada em 2022 por decreto do governo federal, a nova cédula utiliza o CPF como número único. Todos os estados brasileiros devem adotar um novo modelo nacional até o final deste ano. O documento permite um sistema único de identificação civil no Brasil, o que representa um grande avanço com relação ao cadastro e proteção de dados, com um sistema mais seguro contra fraudes e golpes. Hoje, nós iniciamos aqui na Polícia Científica de Santa Catarina a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, conhecida como SIM. Esse documento, ele unifica o número do CPF ao número do RG e ele tem uma padronização nacional. Outra vantagem é com relação à segurança, porque com essa unificação do Banco de Dados Nacional, então com todos os estados aderindo a essa nova modalidade, vai diminuir o número de fraudes, evitando que usem dados de um cidadão para cometer crimes. Santa Catarina já havia integrado o cadastro biométrico com o cadastro biográfico da Receita Federal em 2021, quando criou um número único, sendo o primeiro documento da história do país a unificar CPF e RG. Santa Catarina já foi pioneira nessa unificação no ano de 2021, quando começou a emitir número único, em que a gente vinculava o número do RG ao CPF e foi possibilitado ao cidadão inserir uma série de dados no documento de identificação. Então é possível colocar se o cidadão tem alguma doença, o tipo sanguíneo, o número da carteira de motorista, o número da cartão de saúde, enfim, outras informações que possam ser do interesse do cidadão. O novo documento vem desburocratizar a vida de pessoas que podem acessá-lo também na versão digital, no aplicativo GovBR. A diretora da Polícia Científica, perita Cássia Regina Roman da Rosa, informa que o agendamento para a emissão da nova carteira já está disponível no site da Polícia Científica. Lembrando que o cidadão não precisa renovar o documento agora, a não ser que seja realmente necessário, pois a carteira de identidade atual tem validade até 1º de março de 2032. Então é importante informar que as pessoas não precisam ter pressa para renovar o seu documento. Os documentos atuais serão válidos até 2032. Então a gente tem todo esse tempo ainda para poder fazer essas renovações. E para que as pessoas possam fazer a sua nova carteira, elas devem agendar um horário em algum dos nossos postos, né? Eles conseguem acessar esse agendamento através do site da Polícia Científica, que é policiacientifica.sc.gov.br. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas concluiu que Florianópolis é a capital mais rica do Brasil, com renda média de mais de R$4.000 mensais. Nós conversamos com o diretor da FGV Social para entender os dados dessas estatísticas. Onde vivem os mais ricos no Brasil e como a pandemia afetou a desigualdade e a distribuição geográfica da riqueza no país. Foi a partir dessas perguntas-chave que a Fundação Getúlio Vargas construiu o mapa da riqueza no Brasil. Entre as 100 cidades mais ricas, o estado de Santa Catarina aparece com 8 municípios, sendo que Florianópolis é a capital mais rica do país. Mas quais fatores levam o estado a pontuar tão bem no ranking? De uma maneira geral, Santa Catarina reúne uma combinação rara entre alta renda e baixa desigualdade. Quer dizer, a distribuição ela é inclusiva por esses dois lados da moeda. E
Santa Catarina tem vários municípios com vocações produtivas distintas, às vezes até time de futebol, etc., patrocinado pela grande empresa local. Então, eu diria que esse alto capital social, essa organização de Santa Catarina leva a esses resultados interessantes e que deveriam ser utilizados como referência para outros lugares do Brasil, embora seja muito difícil você reproduzir esse tipo de padrão, por conta de Santa Catarina tem muita questão de imigração, etc., e essa boa combinação entre alto crescimento, baixa desigualdade, boa vocação produtiva, alta qualidade de vida. Então, quando você junta esses fatores, você tem um lugar onde as pessoas de mais alta renda querem morar, e isso atrai outras pessoas de alta renda. Por exemplo, Florianópolis, muitos médicos de várias partes do Brasil optam por migrar para Florianópolis, porque lá vão ter uma boa clientela, além da qualidade de vida. É importante destacar que, enquanto Santa Catarina ocupa posições importantes no ranking, também há cidades ocupando lugares mais baixos na lista. São 8 cidades onde os moradores têm renda abaixo de R$ 300 por mês. E entre Rios, município catarinense do extremo oeste, com a menor renda média do estado, os moradores ganham cerca de R$ 217 mensais. A conclusão foi que a pandemia acentuou as diferenças econômicas no Brasil. Graças ao auxílio emergencial, a classe mais pobre conseguiu se manter. Já a classe média foi a mais afetada e agravou a desigualdade no país. Quer dizer, a pandemia, ela até se acreditava que o início da pandemia não tinha afetado muito a desigualdade tinha até caído por conta do auxílio emergencial, foi muito generoso. A gente viu que, de fato, a renda da metade mais pobre foi mantida durante a pandemia por causa do auxílio, principalmente, mas a classe média foi muito prejudicada, ela perdeu 4,2% só no primeiro ano da pandemia, e esse achatamento da classe média fez com que a desigualdade no Brasil até aumentasse um pouquinho ao invés de cair, porque apesar dos ricos terem perdido e os pobres não terem perdido renda, o achatamento da classe média foi 3, 4 vezes maior do que a perda dos mais ricos. 70% das escolas de Santa Catarina não possuem instalações elétricas adequadas, prejudicando a instalação de aparelhos e acessórios fundamentais para o ensino público estadual. O deputado Emerson Stein ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta semana para propor que a Celesc realize um mutirão e recupere e promova melhorias na estrutura elétrica das escolas públicas estaduais. O deputado pediu apoio dos demais parlamentares a um requerimento que será enviado ao Poder Executivo com essa proposta. De acordo com o secretário de Estado da Educação, em torno de 70% das escolas públicas estaduais não têm instalações elétricas adequadas. São mais de 790 escolas públicas do estado sem rede elétrica, com capacidade para instalar, por exemplo, aparelhos de ar-condicionado ou as mais de 3.700 lousas digitais acompanhadas de computadores e projetores, que por falta de tomadas padronizadas estão estocadas no depósito do governo sem condições de uso. As lousas e demais acessórios custaram mais de 30 milhões de reais e só podem ser usadas após as melhorias nas instalações elétricas. A Celesc tem expertise, tem profissionais, tem material, pode realizar esse trabalho em mutirão aí nas escolas catarinenses para que a gente tenha escola de qualidade na eletricidade, né? Cada subestação que você faz para fazer uma entrada de escola custa 150 mil reais para os cofres públicos. Então o governo do estado tendo essa oportunidade aí, que a Celesc possa ajudar o estado, eu tenho a certeza que vai fazer um grande benefício à população e também aos cofres públicos aí, porque a Celesc é do governo do estado, então a gente tem a certeza de que pode ajudar muito aí nesse momento de dificuldade para a gente tirar do papel essa demanda tão importante. A Organização Meteorológica Mundial busca criar uma plataforma para melhorar o monitoramento de emissões de gases do efeito estufa. Atualmente, essa medição é feita de maneira anual e a ideia é passar a ser mensal.
A Agência Meteorológica das Nações Unidas anunciou nesta segunda-feira que deu um passo significativo para a criação de uma plataforma que vai permitir um melhor monitoramento dos gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. O objetivo da plataforma é oferecer dados desagregados sobre essas emissões, o que ajudaria a elaborar políticas mais eficientes para reduzi-las ou limitá-las. Os 3 principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O projeto foi aprovado na semana passada durante reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica Mundial, mas ainda precisa da aprovação do Congresso da entidade, que vai acontecer em maio. A ONU quer um banco de dados atualizado mensalmente para permitir examinar a origem das emissões. Até agora, os dados globais eram publicados anualmente. A organização espera ainda contribuir para uma melhor aplicação dos objetivos do Acordo de Paris de 2015, que busca limitar o aquecimento global a um máximo de 1,5 graus. A multiplicação de fenômenos climáticos extremos pode custar muito caro aos governos. Um estudo encomendado pelo governo alemão estima que as consequências das mudanças climáticas podem custar o equivalente a mais de 5 trilhões de reais até 2050. O Ministério da Economia e Clima afirmou que o valor é uma estimativa que não leva em consideração as mortes adicionais, a degradação da qualidade de vida e a extinção de inúmeras espécies de animais e plantas, apesar da importância. Os Estados Unidos se comprometeram a destinar cerca de 31 bilhões de reais para proteger os oceanos. O anúncio foi feito nesta semana. Os Estados Unidos se comprometeram na Conferência Mundial dos Oceanos, no Panamá, a destinar quase 6 bilhões de dólares para proteger os mares e combater ameaças como a poluição e a pesca ilegal. Esse valor equivale a cerca de 31 bilhões de reais. Ainda durante a conferência, os Estados Unidos fizeram 77 anúncios de 8 agências e escritórios no valor total de quase 6 bilhões de dólares, informou a embaixada do país no Panamá. A nota não revela o período em que esses desembolsos serão feitos, mas destaca que o valor é mais do que o dobro do que os Estados Unidos prometeram na conferência do ano passado. Do total, quase 5 bilhões de dólares serão destinados a enfrentar as mudanças climáticas, segundo o comunicado. O montante atribuído pelo país se soma aos 800 milhões de euros, cerca de 4,4 bilhões de reais, anunciados na véspera pela União Europeia. Uma vítima de acidente de trânsito nos Estados Unidos foi salva por uma tecnologia do iPhone. O aparelho indicou o local do acidente, o que permitiu o resgate da vítima. Um homem dirigia à noite por uma estrada no estado americano da Flórida quando perdeu o controle de seu automóvel após desviar de um animal. O veículo capotou em um canal próximo e ele ficou preso. Essas imagens mostram os policiais tentando salvar a vítima, que ainda está no carro. O motorista foi salvo pelo iPhone. Recebemos uma ligação de um celular, de um smartphone. Era uma ligação automática informando que o motorista do veículo, dono do telefone, havia se envolvido em um acidente. Era uma ligação automática dando a localização via GPS de onde o telefone estava no momento. O modelo mais recente da Apple é capaz de detectar acidentes de trânsito e enviar uma mensagem de áudio aos serviços de emergência com as coordenadas do local, caso o proprietário não cancele essa função em 20 segundos. Os agentes conseguiram retirar o motorista do veículo. A vítima foi transferida para um hospital, onde foi atendida com ferimentos leves. Pela primeira vez, uma portaria interministerial proíbe a pesca industrial da tainha nas regiões sul e sudeste do país. Apesar da modalidade representar pouco mais de 10% do total capturado no Brasil em 2022, o setor ficará de fora da safra 2023. Esperada por muitos pescadores durante o ano, a safra da tainha já está a menos de 2 meses do início. A pesca deverá ocorrer de 15 de maio a 31 de julho. E para esse ano teremos novidades. Pela primeira vez, a pesca industrial ficará de fora nas regiões sul e sudeste do país. A nova determinação veio no fim do mês de fevereiro.
por meio de uma portaria interministerial entre os Ministérios da Pesca e Meio Ambiente. Por meio de nota, o Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí região lamentou que a decisão conjunta entre os dois ministérios não tenha sido debatida com o setor, como ocorreu em outras safras. Lideranças do setor da pesca artesanal também se manifestaram. Eu acho que devia incluir todos eles, porque são pessoas que dependem da pesca também. Não é justo tirar se fosse uma classe diferente, não tem diferença. Nós, sem industrial, não podemos viver também. Quem compra nosso peixe são os empresários do barco industrial. Então, se ele chegar numa dessa aí e nós apoiar só artesanal, e ele dizer assim, não quero comprar teu peixe, o peixe vai sobrar, ele vai fazer o preço que ele quer, então nós temos que trabalhar em conjunto. A nova portaria, além de proibir a pesca industrial da tainha em 2023, também reduziu a cota das demais modalidades em mais da metade da quantidade do ano anterior. O motivo para a redução de 68% da cota total de captura de tainha neste ano foi a utilização de dados autodeclaratórios da pesca que ocorre dentro da Lagoa de Patos, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o limite definido para a safra segue critérios científicos. Considera a quantidade estimada de peixes a partir de estatísticas da pesca e o estudo científico sobre a espécie, realizado pela Universidade do Vale do Itajaí. Ainda de acordo com o órgão federal, a medida tem como objetivo garantir a sustentabilidade da pesca da tainha. Segundo a avaliação da Univale, o limite considerado biologicamente aceitável para a captura anual é de 5.974 toneladas, ou seja, essa é a quantidade máxima a ser pescada, sem que a espécie tenha risco de desequilíbrio. Algumas lideranças do setor pesqueiro discordam da forma como foi tomada essa decisão e os cálculos da pesquisa. Essa pesquisa não foi aprovada totalmente, foi um professor da Univale, contratado pela Secretaria da Pesca anterior, que deu esse aval, e uma ONG que fazia muita pesquisa, ela aprovou, acha que a tainha está acabada para nós aqui. E fizeram um cálculo e diminuíram o pescador. E esse cálculo não funciona para nós. A cota para toda a safra será de 460 toneladas até 31 de julho. Para os profissionais da área, o número é insuficiente. Ano passado, a cota era de 1.430 toneladas, distribuídas entre as modalidades de cerco com 480 toneladas e malhe anilhado artesanal com 950 toneladas. Não, esse ano a gente tem certeza que nós vamos ganhar o processo, nós vamos pescar normalmente, ou se não pescamos, ou pescamos normalmente, senão não tem graça. Então vamos fazer igual no Uruguai, um ano sim, um ano não. Mas nós vamos pescar normalmente, essas portarias do governo passado, elas não vai se criar. Então o pessoal está criticando, dizendo que o novo governo agora vai... Não tem nada a ver com esse governo agora. Tem que ficar bem ciente disso. O trabalho foi feito junto no governo passado, o pessoal da pesca do passado, que deu essa zebra toda. Então está sendo revisto isso aí, e eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa questão. Você vê a situação, nós temos um proprietário de uma traineira em São Paulo, que participou da reunião semana passada com a gente. Então é mais vantagem ele vender traineira e comprar um barco pequeno e pescar no Rio Grande do Sul o ano inteiro, porque ele ganha dinheiro o ano inteiro e a traineira dele você não sair. Então é um prejuízo muito grande. Então eu não defendo só artesanal, eu defendo a classe de pescadores. Então para mim são todo mundo homem do mar e a gente está junto com eles. E você vai ver a seguir. Palácio Cruz e Souza é espaço para relembrar a história de Santa Catarina e do país. Gripe aviária preocupa o mundo. Apesar de não ter nenhum caso registrado, Brasil intensifica o combate. Nativinho foi conhecer a vida dos campistas. Pessoas que há mais de 2 décadas moram em campings durante o verão. E no mês delas, reportagem mostra mulheres que se destacam na política e no empreendedorismo. É depois do intervalo. Voltamos já.
Olá, passando aqui para avisar você que nesta terça-feira, às 9 horas da noite, tem Estúdio 1 inédito. E a gente conversou com a Júlia Teixeira e com a Thaís Scalzilli sobre autismo. Não perde, a gente espera vocês. Estúdio 1 bem informativo, nesta terça-feira, às 9 horas da noite. Até lá! O Museu Histórico de Santa Catarina é uma viagem no tempo. Ele leva quem o visita até os principais momentos do estado e do Brasil. A nossa equipe foi conhecer o Palácio Centenário que fica em Florianópolis, capital do estado. E também te mostramos uma exposição temporária aberta ao público. O Museu Histórico de Santa Catarina é um majestoso exemplo de arquitetura do fim do século XIX. O prédio compõe uma mistura de estilos, indo do barroco ao neoclássico. Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o acervo é composto por móveis e objetos da época. Passear por aqui acaba sendo uma viagem no tempo. A exposição temporária Independências e seus transbordamentos no contexto catarinense traz olhares e interpretações artísticas desse momento histórico. A exposição temporária ela traz o tema Independência e seus transbordamentos no contexto catarinense, da qual o curador foi o seu Marcelo Pereira Seixas. Então a exposição ela vem trazendo várias telas de vários artistas, tanto catarinenses, de outros estados, que vem contando um pouquinho, eles vão retratando, na verdade, a história dos conflitos que ocorreram após essa independência. A exposição ela está muito rica. Eu sempre digo assim, agora sou eu dizendo, que o seu Marcelo ele foi como curador da exposição, Marcelo Pereira Seixas, ele foi muito feliz em colocar. Eu acho, porque vai abordando vários assuntos, principalmente a parte dos indígenas, que primeiro foram expulsos e escravizados, e depois vem essa parte dos africanos, que também vieram escravizados. E também coloca esse tema que depois da independência, aconteceu a independência, lá 7 de setembro do ano de 1822. O ano passado, a exposição, sabe que é a comemoração de 200 anos da independência, mas tanto o povo preto como o povo indígena ficaram fora dessa independência, que é a luta e a resistência. Cada quadro, cada artista, retratando o momento da história, isso é riquíssimo para os visitantes que vêm, para as pessoas catarinenses que estão daqui, as pessoas que são de fora, os alunos, as escolas, que eles estão visualizando aquilo que é contado de sala de aula, e um pouco mais. Foi em 1984 que o Palácio Cruz e Souza, antigo Palácio Rosado, deixou de ser sede do governo do estado de Santa Catarina. Após uma reestruturação no prédio, o museu foi oficialmente inaugurado em 1986. E aqui estão guardadas as peças que contam os principais momentos da história do estado. A Anita Garibaldi, as armações baleiras e a construção da Ponte Hercílio Luz marcam presença no acervo do museu. A construção lá em meados do século XVIII, um casarão rústico diferente. Depois, no final do século XIX, ele passou por toda essa reforma. No governo de Hercílio Luz, ele contrata uma equipe de uruguaios, fizeram como ele aparece nos dias de hoje. Então, o museu ele é muito rico em detalhes, E como museu, na verdade, ele só abriu a partir de 1986. Sai o governo, sai daqui o administrativo e abre como Museu Histórico de Santa Catarina. E ele é muito rico em detalhes, tanto na parte decorativa, arquitetônica, como no mobiliário. Ele é muito importante porque aqui era onde ascendiava o governador, a casa do governo, e passou, presidente, capitanias, província, república. Então todos passaram por aqui. E além de tudo, traz o nome do nosso grande poeta simbolista João da Cruz e Souza, que nasceu aqui na antiga Nossa Senhora do Desterro, que esse era o nome de Florianópolis antes. O museu fica aberto de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, e também aos sábados e domingos, das 10 da manhã até 1 da tarde. Com entrada gratuita, o passeio é imperdível. As portas são abertas para todo o público, E ainda mais que é gratuito, dá para aproveitar bastante.
Neste final de semana, está sendo realizado mais uma edição do Circuito Ocean, em Garopaba. A competição ocorre em mar aberto, com a participação de atletas amadores em provas de natação e corrida. Quem tem mais informações a respeito da competição é o repórter Vinícius Pacheco. Olá Marcelo, estamos aqui na praia central de Garopaba, onde vai ocorrer o Circuito Ocean, pela terceira vez em Garopaba. E quem vai falar um pouquinho mais sobre o evento, sobre as competições, é o Felipe, gestor, organizador do evento, que eu gostaria que você explicasse pra gente o que a gente vai ter, está tendo aqui nesse sábado e domingo aqui na praia central de Garopaba. Hoje está acontecendo a primeira etapa do Circuito Ocean. São provas de natação em águas abertas, com distâncias de 750, 1.500 e 3.000 metros. Prova de aquátlon, onde o atleta nada 1.000 metros e corre 5.000 metros. E a prova de corrida de 5 quilômetros também. Gostaria que você falasse um pouco sobre o perfil desses profissionais que participam aqui, esses atletas, perdão, que participam aqui. São amadores, são profissionais, e quantos atletas são esperados? São todos atletas amadores. A gente tem a presença de 500 atletas vindos do sul do Brasil para prestigiar o evento aqui em Garopaba. Pela terceira vez aqui em Garopaba, é um evento que ocorre em outras regiões também. Gostaria que você falasse um pouquinho. Garopaba está abrindo o calendário. Quais serão os outros locais das competições? São 5 etapas ao longo do ano. Garopaba está abrindo essa temporada 2023 e a gente tem mais 4 etapas pelo litoral aqui de Santa Catarina. Muito obrigado, Felipe. É isso, Marcelo. Então, a competição encerra nesse domingo pela manhã. Teremos aí mais algumas competições. Vinícius Pacheco para o Pix Notícias. Obrigado, Vinícius. Desde o ano passado, casos de gripe aviária vêm chamando a atenção do mundo. O Brasil nunca teve nenhum caso registrado da doença e segue trabalhando para manter essa estatística positiva. Transmitida por aves migratórias, H5N1, mais conhecida como gripe aviária, tem afetado grande parte dos países das Américas do Sul e do Norte. Ao todo, 12 países pan-americanos registraram casos da doença. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu alerta no início do mês de janeiro, após detectar surtos deste vírus em granjas avícolas, aves domésticas e silvestres, chegando inclusive a ter registro de infecção em humano. O Brasil segue sem ter nenhum caso da doença. Para isso, intensificou as ações de prevenção no país. A gente já colocou todo o nosso corpo técnico de prontidão e, inclusive, fizemos capacitação novamente, um novo treinamento, para que todos estivessem na mesma linha para fazer o atendimento de qualquer suspeita da influenza aviária. E então, claro que agora a gente está muito mais preocupado, porque está próximo, na Argentina e no Uruguai. Então, a gente já intensificou os trabalhos da vigilância, visitando as propriedades, fazendo a vigilância ativa, que a gente chama, e também a vigilância passiva, quando a gente recebe as notificações e atende no menor tempo possível. Então, o nosso médico veterinário ele é treinado para isso, para fazer a detecção precoce de um caso suspeito e encaminhar o material para o laboratório do Ministério da Agricultura que fica em São Paulo. O que nós estamos fazendo, na verdade, é ampliar ou intensificar os nossos controles para que nem as aves migratórias cheguem ao nosso território, tampouco, se acontecer de chegarem as aves migratórias, que elas não cheguem nas aves de corte ou de postura comercial. Além de rígidos sistemas de segurança nas granjas comerciais, medidas são tomadas para manter o país isolado dos vizinhos. Entre as ações, a Associação Brasileira de Proteína Animal, por meio de despacho, proibiu a visita interna nos criadouros, permitindo apenas a entrada de técnicos nos espaços. A gente tem também um sistema muito rígido de controle de trânsito, tanto internacional, que é feito pelo Ministério da Agricultura, quanto o trânsito interestadual, que a SEDASC mantém 58 postos de fiscalização. A gente tem um controle muito grande quanto a isso. Então, a gente faz apreensões de aves irregulares e tal, que poderiam ser carreadores da doença. Também nosso sistema está muito sensível. A gente tem recebido muitas notificações de propriedades que não são tecnificadas. Então, esses proprietários relatam os casos, a SEDASC vai lá, faz o atendimento e despacha em 24 horas, está feito o atendimento e o material está lá em Campinas, em São Paulo, no caso de ter uma suspeita mais evidente. Segundo a OPAS, os casos em humanos são raros, mas quando ocasionados, não espalham facilmente de pessoa para pessoa. Entretanto, existe o risco de estabelecer uma transmissão sustentada entre 2 indivíduos e pode eventualmente levar a um surto ou até mesmo uma pandemia.
É importante reforçar que o vírus não é transmitido por meio do consumo da carne do animal. A influenza aviária ou a gripe aviária é uma doença, ela é muito próxima da gripe que acomete humanos e de todas as espécies, por exemplo, é um vírus da influenza. Ele tem a característica de causar altíssima mortalidade entre aves, tá? Apesar de haverem alguns relatos dessa doença ser transmitida por seres humanos, não é a característica dessa atual. Então, a gente não tem esse problema por enquanto, né? A transmissão não ocorre pela ingestão de carne, de frango ou ovos. Então, os produtos são, já que o vírus não está aqui no Brasil, então a gente sabe disso. Então, não tem o risco de ser por meio do consumo. O surto ocorre pelos locais de passagem de aves migratórias. Por muitas delas estarem fazendo a rota do Pacífico Atlântico, quando o vírus está presente no corpo do animal, pode ser transmitido por meio do contato entre as diferentes espécies de aves, seja pelo contato respiratório ou pelas excreções. Inclusive, nessa semana, biólogos recolheram amostras de leões marinhos encontrados mortos no litoral peruano. A suspeita é que os animais tenham sido infectados pela gripe após ter o contato com o vírus. Desde novembro do ano passado até março, mais de 3.400 leões marinhos e 63 mil aves foram encontrados sem vidas com suspeita da doença no Chile. As aves elas vêm assim, é um ciclo bastante interessante, porque essas aves que são doentes, as que resistem, elas vão passando umas para as outras. Então, onde elas pousam, elas contaminam outros animais, por exemplo, iguás, como a gente teve alguns casos, pelicanos em outros países. E essas aves que são naturais do país, é que pode acontecer esse problema. Então, ela vem e através do contato respiratório ou contato de excreções. Então, a ave está voando e pode contaminar o ambiente onde essas outras aves vivem. Então, tem patos, marrecos, todo tipo de ave é suscetível a essa doença. O protocolo para impedir a disseminação da doença é o sacrifício de animais que tiveram contato com o vírus, mesmo que esteja saudável. Só nos Estados Unidos, desde o meio do ano passado até janeiro desse ano, quase 58 milhões de aves já morreram devido à doença em 47 estados norte-americanos. Prejuízo avaliado em milhões de dólares. Recentemente, a Argentina confirmou a morte de mais de 200 mil aves devido à doença em granjas do país. Só lembrando, efetivamente, que nenhum país perde a habilitação de exportação quando a influenza aviária é encontrada em aves silvestres. Você só perde a habilitação de exportação quando a influenza aviária aparece ou em aves de postura ou em frango de corte. Embora a doença tenha afetado diversos países, para o Brasil, os números apresentados continuam positivos. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne de frango nesse primeiro bimestre ultrapassaram em mais de 10% o ano passado. Os principais destinos foram China, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Japão e União Europeia. De acordo com o setor de produção, mesmo que a demanda aumente por parte dos países vizinhos, o mercado interno não deve ser afetado. O preço do ovo também não deve sofrer alterações, pois o Brasil não é um grande exportador de produto. Apenas 1% da produção é vendida para fora. Ou seja, enquanto o Brasil se manter livre da doença, a oferta e demanda de derivados do frango se mantém controlada. A gente consegue atender com a produção nacional todo o mercado interno e mercado externo. E temos capacidade para aumento de exportação sem prejudicar em nada o consumo no mercado interno. Pelo contrário, nós, nos últimos 3 anos, percebemos um aumento gradual de consumo de proteína no mercado interno e algumas retrações e expansões no mercado externo. E isso nos habilita tranquilamente a dizer que temos sim capacidade para atender todo o mercado interno e o mercado externo neste formato. E o Nativinho e a nossa equipe foram até um camping. Conversar com aqueles que passam o verão em barracas ou motorhomes. Alguns dos campistas fazem essa prática há mais de 20 anos. Fala, meus estimados queridos, como é que vocês estão? Tá tudo certinho, queridos? Nós estamos aqui no Camping Lagoa Mar. Dessa vez não estamos na praia, mas nós estamos bem em frente ao mar. Ô Lavini, mostra pra turma aí, Lavini.
Ei, dessa vez não tá lotado, mas tem uma força de madeira. Esse aqui é um... Ei, chega. Boa tarde, querido. Boa tarde. Como é que tá? Como? Sim. Tá bonzinho? Tá legal? Graças a Deus. É, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? José. Da onde é que tu és, querido? Portinho. Aí? Portinho. Portinho da onde? Da vila? Portinho, Porto Alegre. Lá de Porto Alegre? Tu vem... Ali de Porto Alegre. Lá de Porto Alegre, pra mim é longe, que eu ando de bicicleta aqui. Tu anda de Porsche aí, né, cara? É, Porsche chega em 2 minutos, né? Tira a foto aqui e tal. Eu sou de Portinho, ando num branquinho aqui. Por enquanto. Por enquanto. Mas hoje aqui na Garopaba tu tá só de bicicleta pra não mostrar muita coisa, né? Bikezinha e a pé. Simplesinho, né? Na praia a gente não precisa de muita coisa, né, velho? Não precisa. Vem todo verão pra Garopaba? Todo Faz verão. quanto tempo que o senhor vem pra Garopaba? Uns 20 anos. 20 anos? No mínimo. E sempre nesse campo? Sempre nesse. Qual foi a história e o verão mais marcante aí na época? Que veio o ventão lá do sul, na minha barraca, na lona ali. Veio E a chuva pegou? 90 jarda. Não, era só ventão. E eu me agarrei vários minutos aqui na lona. Foi a única vez mais marcante. Ô José, muito obrigado, tá, querido? Desculpa aí o tempo que nós pegamos do senhor, mas uma boa praia. Não, vou lá pros morros agora. Ah, tu vais? Pros morros. Fazer o quê? Fazer o quê pro morro, rapaz? Só caminhar. Só caminhar. Olho verde. Chega de vez em quando, não precisa mar. Tem que pegar a natureza, aqueles morros lá. É uma folha de natureza. Toma cuidado, hein? Não, mas sempre, todos os dias eu vou pra lá. Tem cobra, sabe que esse mato aí? Não, tem coruja, quero. É. Lagarto. Eu não quero nada, é louco, velho? O José, mano. Boa tarde, querido. Tá bonzinho? O ventinho pega de frente, né? Dá uma... refresca bastante, né, querido? Qual é o teu nome? É Narciso. Ô Narciso, vem quanto tempo aí pro campo, querido? Pra cá pro campo esse ano é o 18º, 18 anos. Olha só, é festa e é história pra contar, né? História pra contar. Sim. Conta uma marcante pra nós aí. Tem muitas aí, né? Já pegamos temporais muito forte aqui, né? Teve um ano em 2016, veio um temporal daqui do sul, desse lado de cá, e durou da 1 da manhã às 6 da manhã. Rapaz, foi coisa feia, hein? Foi coisa feia, caiu árvores e o meu acampamento, que não era esse aqui, era um menor, levantou todo, quebrou, estragou todo. Mas como eu vinha para ficar 2 meses, eu fiquei os 2 meses. Consertei e fiquei os 2 meses aí. Aguentou firme? Aguentei firme. O senhor veio com a família direto? Sou eu e a minha esposa. Eu e a minha esposa. Mas pelo tamanho assim, parece que vem uns 7 filhos juntos, rapaz. É um conforto medonho, né, José? Os filhos vêm, né? Então eles visitam, né? Às vezes quando eles vêm visitar. Eles vêm, fazem a visita e depois vão embora. Então, olha! A estrutura já pronta aí, já. Olha, turma, nós vamos entrando aqui no acampamento do Narciso. Vou tirar o chinelo aqui para nós entrar. Opa! Olha aí, coisa mais... Ô, Lavigne, espia com nós, querido. Olha o capricho. É uma casa de verdade, rapaz. Opa! Nós entramos com tudo, já vamos ficar pro café. Vou trazer um arroz que eu não tenho, querida. O bolo, olha, bolo de chuva. Bolo de chuva. Muito boa tarde, querida. Tudo bem, boa tarde. Qual é o teu nome? Lia. Lia, estava conversando com o seu marido, vocês estão há quase 18 anos vindo já para... Exatamente, 18 anos esse ano. É por isso que vocês continuam jovens? Não é verdade? Claro. Aproveitar a vida do jeito certo. Sim, e cada segundo, né, querido? Não, encerrar num apartamento, né? Aqui na beirinha do mar. Viemos curtir aqui. O que vocês mais gostam de fazer quando vêm para Garopaba? Os amigos, né? Os amigos, encontrar os amigos, fazer almoço junto. Enfim, a gente se reúne ali no quiosque. Esse bolinho de chuva aí, aprendesse com quem, hein? Cheirou, hein? Desde criança, minha mãe fazia, minha avó, e hoje em dia a internet... Mas era só quando chovia, né? Agora não chove, eles estão fazendo... A gente faz igual, né? Dá um tchau pra turma. Tchau. Muito bom, turma. Oh, yeah.
Ô, de casa, tem café não? Tem? É rosca, pão sargado, pão doce, cuca. Boa tarde, querido. Boa tarde. Qual é o teu nome? Ricardinho. Ricardinho. Tu acredita que eu olhei pra ti e já imaginei que fosse Ricardinho, cara? É. Já vem a... De onde é que vocês vêm? Porto Alegre. Lá de Porto Alegre. Todo ano vocês vêm pro Camp Lagoa Mar? Todo ano. Sempre. Quantos anos faz? 43. Porra, velho. 43? De acampamento. Olha, é uma vida, hein? É uma vida. Quanta história que não tem, hein? É verdade. Já pensou? Conta uma pra nós, uma marcante aí, rapaz. Um tornadinho que eu passei aí em 2017, parece. Um tornado? Um tornadinho. Aqui em Santa Catarina ficou famoso aí, né? Passou por aqui e foi pra Floripa. Tocou direto pra Floripa. Aqui Garopaba não aguenta, né? 5 anos. E aí tendo uma barraquinha, né, cara? Mas era essa barraca que vocês estão? Essa aí, Mas olha só o capricho que é isso aí, né? O jardim, tudo, rapaz. Chique demais. Verdade. Muito lindo. Boa tarde, querida. Qual é o teu nome? Jane. Jane? Mulher do Tarzan. Olha, do Tarzan? Ele falou que era o Ricardinho, pô. Pra ti ele é o Tarzan, não espalha, ó. Não espalha que essas coisas assim de intimidade a gente guarda, né? Ou coisa. E outra coisa, vem só vocês? Não, vem a minha filha que ficava do lado do meu filho. Aqui nessa é só nós dois. Nessa casa, mas é tão grande pra vocês dois, rapaz. Mas... Aí? Mas tá bom, só tem uma cama, né? É uma cama só? Fala pra nós aí dos cômodos aí, como é que é? Um quarto de casal, aí vem a cozinha e uma salinha aqui na frente pra almoço, janta, café. Ricardinho, deixa um recado pra turma que tá em casa, que não conhece o Camp Lagoa Mar e muito menos Garopaba. Sim. Olha, pra mim, na minha opinião, é o melhor camping do Brasil. Olha. Na minha opinião, né? Com 43 anos de campismo aí. Eu recomendo a todos que possam vir, né? Que venham e que vão se dar muito bem por aqui. Tá então as palavras do Ricardinho e a sua esposa também. Dá um tchau pra turma e deixa aquele recadinho especial. Tchau pra todos e venham pra Garopaba que vocês estão perdendo tempo se não vêm. Olha aí, o tempo tá passando, se não aproveitar... A morte chega, né? Então vamos curtir que a vida é curta. Olha, fechou com chave de ouro. Ricardinho, um forte abraço, querido. E tchau. Ei, com licença. Qual é o teu nome? Átila. Átila. Da onde é que tu és, querido? Eu sou de Curitiba. Lá de Curitiba. E quanto tempo vocês vêm a Garopaba? Nossa, aqui faz mais de 35 anos. Aqui. Mais de 35 anos? Olha, ué. Aqui nesse camping aqui. Olha, Átila, eu acho que tu gostasse do Lagoa Mar, hein? Nossa, demais. É muito. A gente, pra vir pra praia, tem que vir com sabedoria, com curticeira e paz de coração, né, Átila? Principalmente. Volta com tudo carregado, né? Volta, aqui a gente carrega as baterias, né? Aí chega lá e distribui, né? E lá distribui, né? Ei, mas tem que ser devagarzinho para não descarregar antes do tempo, né? Não, tem que dar tempo para depois retornar outra vez e carregar novamente. E assim nós vamos, né? Conta uma para nós que marcou. Aí tem tantas aí de colegas, tudo, sabe que é difícil até já achar uma, viu? De tantas que tem. E temporal, essas coisas assim, já pegasse algum? Demais. Já pegamos cada um aqui que, olha, vamos decorrer lá no banheiro para ter um pouco mais de segurança. Já pensou, turma? Vocês estão em casa, vocês nunca tiveram dentro de uma barraca. Naquele temporal que vocês fecham a janela, fecham a cortina e tem uns que até viram o espelho, né? Para não dar problema. Antigamente tinha essa também. Pega o espelho, vira por causa de raio, atrai raio. Ei, tem gente... Ô, Átila, não, ei, ô, querido, deixa eu dizer para ti, cara. Lá em casa foi diferente, né? Quando a mãe falou pra mim, vira o espelho que atrai raios, aqui dentro de casa já tá cheio. Ei, a vida a gente tem que curtir com sabedoria, né? É lógico, isso aí é o principal, né? Estar de bem com a vida, né? Deixa um recadinho pra turma que tá em casa, Átila. Se alguém puder que venham acampar, que é a melhor coisa do mundo que tem, meu. Isso não tem preço. Mas tem que trazer bastante. A amizade que a gente pega aqui que é muito importante. Isso é... A maioria do pessoal que a gente teve conversando, eles falaram sobre isso daí. A amizade e o povo que sempre se encontra aqui. É como se fosse uma família, né? Bem isso aí, é uma família. É uma família isso aqui. Por isso que a gente fica enraizado aqui, não dá vontade de ir embora.
Fala, meus queridos! Terminamos aqui no Lagoa Mar, no camping da Garopaba, em frente à Praia Central. Hoje o dia foi maravilhoso. Conversamos com essa família querida que ficam aqui durante mais de 20 anos. Histórias maravilhosas. Ei, a casa que eles ficam é uma barraca, mas ao mesmo tempo é uma casa, porque aqui eles criam uma família, amizade, e é só coisa boa. Espero que vocês tenham curtido e um forte abraço a todos vocês. Um beijo do Nativinho. Tchau! E chegou o momento do comentário político. Hoje o jornalista Tiago Pereira comenta sobre a decisão do governo federal em acabar com o 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Uma decisão que pegou todos de surpresa. Olha, nem todo mundo ficou surpreso com essa decisão, não. Afinal, já ficou claro que as iniciativas do governos anteriores, o Lula irá desfazer. Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Eu não quero ser aqui repetitivo, mas vamos lá. Vocês não acham que isso é atitude de revanche? Aquela coisa de criança emburrada? Sim, porque tudo que foi feito nos governos anteriores, tudo, sejam coisas boas e ruins, o governo do PT está fazendo questão de destruir. Claro que nem tudo no governo Dilma, Temer e Bolsonaro foram coisas boas, e o que foi ruim, sim, precisa ser melhorado. Mas agora um governo que disse que iria cuidar dos mais pobres, queria acabar com a fome, vir com essa notícia de que os usuários do Bolsa Família não precisam do 13º salário, aí, para mim, é piada. Apesar de que isso não é novidade, lá em 2019, quando o governo Bolsonaro criou esse pagamento extra, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que agora é atual presidente do PT, disse que o pagamento adicional era uma fraude, um engano. Ora, isso é fraude, nobre deputada? Ajudar os mais pobres, os necessitados, naquele momento que eles mais precisam, incluindo como qualquer brasileiro que tem a oportunidade de estar empregado, um pagamento adicional? Fraude, para mim, é convocar o Congresso, oferecendo cargos e regalias para, a toque de caixa, mudar a lei das estatais para apadrinhar Aloysio Mercadante no BNDES, sem falar nos inúmeros outros cargos que o PT conseguiu emplacar no governo com essa alteração na lei. Isso sim é ferir a democracia, usar o poder em benefício próprio ou de determinado grupo político. E vejam que engraçado. Sobre essa alteração na lei das estatais, nesta semana, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, voltou atrás, se alinhando com o governo e agora, portanto, é favorável à participação de políticos e empresas públicas. Minha gente, cada vez mais nós estamos presenciando o apadrinhamento político nos mais variados cargos da gestão, principalmente os cargos de alto escalão. E ex-governadores, agora ministros de Lula, parecem que presentearam as esposas com cargos vitalícios em tribunais de contas. Isso é possível, Tiago? Claro que é sim, Marcelo. Aliás, para eles tudo é possível. Wellington Dias, Valdez Góes e Renan Filho tiveram suas esposas eleitas pelas assembleias legislativas dos seus estados como conselheiras de tribunais de contas. Os cargos têm remuneração a partir de R$ 35 mil. Elas podem ficar por lá até os 75 anos. Além disso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é ex-governador da Bahia, deve entrar em breve nesse seleto grupo. É que a esposa dele é candidata favorita para assumir uma vaga como conselheira do Tribunal de Contas dos municípios também lá da Bahia. Apesar do nome, os tribunais não fazem parte do Poder Judiciário, mas têm papel fundamental na fiscalização dos governos estaduais e municipais. No caso da União, os recursos são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU.
Os ministros e conselheiros têm o poder até de deixarem os políticos inelegíveis quando reprovarem as contas. No entanto, essa nomeação tem parte dos integrantes escolhida pelo Legislativo e a outra parte é pelo próprio Poder Executivo, que é quem será investigado. Isso torna essas indicações 100% de caráter político. O nepotismo é proibido no serviço público por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. No entanto, o próprio tribunal estabelece que há algumas exceções, gerando uma série de controvérsias jurídicas sobre as nomeações nos tribunais de contas, deixando em aberto, portanto, as nomeações públicas como cargos de ministros, secretários estaduais e municipais para as nomeações de parentes, incluindo os conselheiros do tribunal que têm status de ministro. Bom, por aí a gente já percebe como a banda toca. Cada um olha para o seu próprio umbigo, ou melhor, para o seu próprio lar ou a sua própria família. Uma situação como essa é difícil para nós brasileiros entendermos, pois ao que parece falta gente qualificada no país para determinados cargos. Como tamanha responsabilidade, eu diria necessidade, que é zelar pelo dinheiro público. Porque os conselheiros devem saber se o presidente, se os governadores e se os prefeitos estão gastando bem o meu, o seu, o nosso dinheiro. O dinheiro daquele que a gente bem sabe, o pagador de impostos. Aliás, será que eles querem mesmo descobrir como está sendo gasto esse dinheiro? Bom, por hoje é só. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. Na terça-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Criada em 1917, a data marca a luta feminina por igualdade e celebra conquistas históricas. Mas também mostra que há um longo caminho a ser percorrido para alcançar a igualdade. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a estimativa é que leve 135 anos para que a participação de homens e mulheres na esfera política, econômica e educacional seja equilibrada. Em 2022, o Brasil registrou o recorde de feminicídios. 4 mulheres são assassinadas todos os dias, simplesmente por serem mulheres. Olhando para essas estatísticas, já é possível entender a importância do dia 8 de março, marcado pela luta pela igualdade de gênero. A política é um dos espaços mais importantes da sociedade. É por meio das câmaras e assembleias que as leis são feitas. No entanto, mesmo com as cotas eleitorais, o espaço é cada vez mais ocupado por homens. Na eleição passada, com mais de 52% do eleitorado feminino, o número de mulheres eleitas foi pouco expressivo. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, das 513 cadeiras disponíveis, 91 foram ocupadas por mulheres, representando apenas 17% dos eleitos. Micheline foi a terceira vereadora eleita em Garopaba e também a primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores. Ela explica que o machismo está enraizado em vários âmbitos, na família, no trabalho e na sociedade, dificultando a presença feminina em mais espaços. É muito real ainda toda essa dificuldade que a mulher enfrenta. A gente vê, inclusive, muitos casos de feminicídios ainda hoje, né, aumentando, embora tenha evoluído muito, a mulher conquistou o seu espaço, ela passou a ser mais respeitada, mas ainda assim, ainda acontecem muitas barbáries, a mulher ainda é subjugada pela roupa que ela veste, pela maneira como ela se comporta, né? Isso não acontece no meio masculino. Então a gente ainda precisa estar reforçando, né, a importância do respeito com a mulher. Eu, enquanto candidata a vereadora, senti essa dificuldade na época. Nós estamos numa cidade pequena, até hoje somente 4 mulheres foram eleitas vereadoras em Garopaba, e eu na minha campanha senti isso, até mesmo dentro do partido a gente vê que não há espaço para as mulheres. As mulheres acabam sendo chamadas para preencher cotas, né, dentro da política, como um quebra-galho, né? E não é assim que deve ser. A mulher, ela deve estar sempre participando, deve estar sempre atuante, deve estar sendo convidada a fazer parte, né,
do cenário político. Tula foi a primeira mulher a ser eleita vereadora na pequena cidade do litoral catarinense. Lésbica e mãe de 3, ela fala que passou por diversas situações de preconceito, mas que sempre viu na sua luta um bem comum em prol de todas as mulheres. Venho aí, né, de uma família bastante humilde. A gente morou muito tempo em Criciúma. E aos 14 anos, meus pais separaram e eu acabei vindo morar em Florianópolis. Venho de uma infância bastante difícil, onde meu pai era alcoólatra, agredia minha mãe fisicamente, moralmente, psicologicamente. Tivemos histórico de abuso sexual durante a nossa infância, com membros da família, e aos 14 anos a gente conseguiu convencer a minha mãe, então, mediante esse fato, de se separar, né, de fugirmos, nós praticamente fugimos de casa e começamos uma vida nova. Na verdade, meu pai, ele bebeu, eu costumo dizer que ele bebeu tudo na vida. E bebeu o bem mais precioso que a gente tem, que é a família, né? Então, minha mãe separou, a gente foi para Florianópolis e eu acabei tendo que começar a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, para ajudar a minha mãe como funcionária pública, ganhava muito pouco, a gente precisou alugar casa, então eu tive que ajudar na manutenção da casa e a criar os meus 2 irmãos mais novos. E eu me assumi homossexual aos 24 anos. Foi um grande desafio, para mim eu acho que um dos maiores desafios, porque a gente trabalha numa sociedade ainda, vive numa sociedade ainda com bastante preconceito, naquela época, né, pior ainda, né? Então, quando eu fui candidata, confesso, eu tinha bastante medo, sabe, de quando eu ia para os palanques, de alguém falar alguma gracinha, mas eu acho que tudo tem a ver com conduta. Eu sempre fui uma pessoa com uma conduta muito íntegra, a gente pode, eu acredito de que a gente pode ser o que a gente quer que seja, mas a gente não precisa agredir, a gente não precisa se expor, então eu sempre cuidei muito dessas questões, sabe? E isso com certeza deve ter feito a diferença de quando eu esperava que eu iria ter um acontecimento, isso não houve. Então houve também um respeito por isso, né? A gente tem que acabar aceitando esses desafios, porque só assim para se fazer a diferença da questão mulher. Se a gente for olhar lá para trás, há 350 anos, nós estávamos chegando na universidade. Há 350 anos, em 1887, a primeira, enquanto nos Estados Unidos o 23º presidente estava assumindo, a primeira mulher estava se formando na universidade. E essa mulher, ela acabou abrindo portas. Um nome lindo, Rita, eu gosto muito, Rita Lobato Velho. Essa foi uma mulher que fez uma diferença, abriu as portas para as mulheres. As mulheres naquele momento deixavam de brincar de casinha, entre aspas, né? E passaram então a estudar, a abrir portas para a educação, de uma certa forma. E aquelas mulheres que só brincavam de casinha acabaram construindo as casinhas, construindo os prédios, construindo foguete. E até por falar em foguete, me lembrou uma questão agora também, que quando o primeiro homem estava chegando na Lua, mais ou menos nesse tempo, nós mulheres estávamos ganhando o direito de entrar no mercado de trabalho sem autorização dos maridos. Então, olha só, tem toda uma trajetória por trás. Para mim, enquanto mulher, enquanto na política, eu tenho uma mulher que para mim é um ícone, que chama-se Antonieta de Barros. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra no Brasil, né, a ser deputada estadual e a primeira mulher em Santa Catarina a ser a primeira mulher estadual. Então essas mulheres vêm abrindo porta. Larissa é empreendedora. Ela está à frente de um bar bem movimentado, onde a equipe é totalmente composta por mulheres. Ela comenta sobre os papéis que desempenha, numa área predominantemente masculina. Às vezes que eu tive funcionário homem,
Às vezes é muito mais difícil um homem receber a ordem de uma mulher, porque ele não está acostumado. Então já tive episódios de tipo, ter que me impor porque a pessoa não respeita, porque lá no inconsciente dela ele não aceita receber a ordem de uma mulher, ou receber instrução, ou qualquer tipo de coisa. É uma área, assim, é difícil também, porque a gente mexe com bebida, tem o lance do assédio. Então eu acho que se tu não tiver uma figura bem embasada, bem consolidada, tu não ganha o respeito, não só dos homens, mas da sociedade, né? Então, empresariar sendo mulher, como qualquer outra área, é mais difícil, né? Só por ser mulher já é mais difícil. E eu, como mulher, olhei também com esse olhar de que a gente pode fazer a diferença. Dificuldades, se tem muitas, mas a gente, quando tem uma luta, quando quer abrir espaço, a gente vai atrás, corre e faz isso. Acho que a mulher está assumindo um papel de maior importância, maior relevância. A gente vê cada vez mais mulheres, mais Marielles Francos, mais Célia Chacriabás, Sônias Guajajaras e muitas outras, né? Mais Marias da Penha, muitas outras Margaridas, que estão aí fazendo história, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem mulheres para se espelhar, né, para ter como exemplo. Isso é lindo, porque a gente tem mais exemplos e a gente começa a se apoiar e ver que a gente é uma rede enorme que vai tomar conta, né? Assim como os homens, a gente não quer ser mais, a gente quer estar igual. Então talvez a gente não veja nessa encarnação, mas estamos aí, né, celebrando. E esta edição do Pix Notícias fica por aqui. A edição completa você pode rever no nosso site pixtv.com.br. Nos acompanhe e interaja conosco nas nossas redes sociais. Nosso endereço é @pixtvhd. Obrigado pela companhia e um excelente final de semana.